Boa noite a todos, parabéns pela iniciativa também aí desse projeto, de falar, né, dos vultos com os amigos do Espiritismo, que é uma maneira boa da gente trazer a nossa memória espírita, além de poder confraternizarmos uns com os outros dentro do movimento espírita. Então, é uma iniciativa muito boa aí do pessoal de Santa Luzia, através do Wagner. Então, ficou para a nossa responsabilidade trazer um pouco do Chico Xavier, a sua relação aqui em Pedro Leopoldo, e principalmente no grupo Meimei, do qual nós fazemos partes. Então, falar de Chico, muitas vezes é fácil e tem hora que se torna difícil, porque o material de informações que a gente recebe, né, não só através da sua obra, mas também através dos seus exemplos, que são sempre trazidos para todos nós, é muito intensa. Então, cada vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre o Chico, a gente busca o foco que cada um está buscando, né? Igual nesse trabalho que está sendo feito aí. E me impressionou muito uma carta, um texto do Chico, em forma de carta, que o Caio Ramaciotti nos conta no livro Mensagens de Inês de Castro, e depois também publicado no livro Nas Trilhas da Garça, do nosso querido John Arley, que é a lembrança de Chico falando da sua programação reencarnatória, com toda a lucidez, né, que é narrada por ele e nos faz remeter ao capítulo, né, nos Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Ele conta mais ou menos esse processo, não do lado científico, igual nos atesta André Luiz, mas no seu aspecto emocional. É uma linda carta, é um lindo texto. Quem tiver a oportunidade de ler na íntegra, né, procure para poder ler. Mas o que Chico fala, que quando estavam os preparativos para ele reencarnar, houve uma reunião no plano espiritual, né, com Isabel de Aragão, e outros elevados espíritos, assim, de estabelecer o retorno dele à Terra. E nessa reunião, né, os benfeitores espirituais os trazem aqui em Pedro Leopoldo para que ele pudesse ver o ambiente, né, a cidade em que ele iria nascer. E Chico narra isso com tanta beleza que é difícil a gente reproduzir. Mas o que ele fala? Ele avista essa cachoeira, né, das Três Moças, que futuramente ele teria o açude para poder encontrar-se com Emmanuel. Ele narra aquela rua que ele nasceu, né, com a igreja em frente à rua em louvor de Nossa Senhora. Fala da cidade nascente, da linha férrea e da casa que ele iria nascer e aquelas pessoas que ali residiam. O primeiro contato que ele teve foi com a mãe, em espírito. Ela não viu, mas lhe foi apresentada ele em espírito para aquela senhora que contava com os 26 anos de idade e que seria sua mãe, né? Uma mulher de grande cultura no passado, mas que pediu a maternidade como tarefa para essa encarnação. E ele se aproxima daquela senhora e sente aquela emoção que também é transferida para ela, que ela começa a chorar. E o pai chega logo em seguida da fábrica de tecidos, e ali ele conhece os pais que seriam dele nessa encarnação última. E ele entra na casa, vê a criançada, que já tinha um número de 7, já tinha perdido uma irmã. E ele chora com aquela pobreza, com aquela simplicidade, aquela dificuldade que ele consegue vislumbrar naquele lar, mas também com muita emoção, né? Como diz ele, reencontrando almas que ele sabia que de muito lhe eram caras ao coração, como foi a mãe, que na sua trajetória toda ela esteve presente, né, espiritualmente, ajudando o Chico a se firmar para esse mediunato que ele abraçou nessa última encarnação. E ele fala que retorna à vida espiritual e pouco tempo mais tarde dessa visita ele volta para ligar diretamente, né, a Maria São João de Deus, em definitivo. Isso foi no ano de 1910, em 2 de abril, quando, em palavras dele, ele diz o seguinte: quando tive a obrigação de obedecer a severas disciplinas,
para que tudo ocorresse segundo a vida maior, e não conforme os meus ideais egoísticos, talvez de felicidade e de amor. Então, olha a lucidez desse espírito e olha a missão, né, que ele veio abraçar junto a todos nós da humanidade. Eu quis pegar também o que Chico falava dele mesmo, Chico por Chico Xavier. Né? As impressões, apesar dele falar pouco de si, mas tem relatos dele que vale a pena a gente refletir. Como que consta no Palavras Minhas, né, no livro, o primeiro livro dele, O Parnaso de Além Túmulo. A FEB, querendo apresentar através do Manuel Quintão, ele envia um texto à guisa de apresentação da figura dele, que era um jovem, né, de 21 anos, desconhecido, pobre, sem formação acadêmica, condizente com a obra, e eles apresentam ele como uma ferramenta. O Manuel Quintão fala que ali não era para apresentar os autores, mas a ferramenta que serviu de instrumento para que ele chegasse a nome, que era o diferencial. Porque a obra daqueles autores, né, era uma sequência, já era conhecida, mas Chico estava chegando. E eles não escreveram pelo mesmo mecanismo de quando estavam na Terra, evidentemente. Foi através da mediunidade. Então, o Chico, a credibilidade do trabalho de Chico, era, acho que, assim, no primeiro momento, né, seria o atestado daquele trabalho na década de 20 para 30, o espiritismo não tinha proporção e aceitação e entendimento que nós temos hoje, no pleno século XXI. Então, ele fala sobre as pessoas de Pedro Leopoldo, né? Ele fala que aqui tinha o pessoal da terra dele, tem as pessoas de pensamento de uma alma sincera e leal, que a verdade, acima de tudo, né, é amada pela verdade. E ele fala que todos que fossem perguntados sobre a condição de Chico Xavier poderiam dizer, né? Podia dar o testemunho dele de uma vida repleta de árduas dificuldades, mesmo de sofrimento. Então, o Chico ele já conta com o aval da comunidade em que ele nasceu, que seria aqui em Pedro Leopoldo. E a trajetória dele a gente sabe, né, da perda da mãe, com 5 anos de idade, das dificuldades, né, para o trabalho, entrou na fábrica de tecidos para 10, 12 anos, depois que foi trabalhar com o seu Juca Bicheiro, que era o seu padrinho, numa venda, a pobreza, né, a viuvez do pai, enfim, toda os sofrimentos que, de alguma forma, né, ele deu um testemunho de grande valor, né, e até que surge o caso da obsessão da irmã, que, segundo o Chico, no plano da medicina, não conseguiu conter aquela crise, que naquela época chamava de uma crise nervosa. Então, aí que ele vai em contato com Hermínio e Dona Carmen Perácio, Hermínio Perácio, né? E Dona Carmen, que era dotada de raras faculdades, né, mediúnicas, e ele deu assistência espiritual para a irmã, além dos ensinamentos sublimes, né, da famosa doutrina dos mensageiros divinos, como Chico classifica aquele período. Foi também de entendimento, foi um período de aprendizado, né? Então, nesse ambiente, que segundo o Chico, que a mãe dele volta a comunicar-se com ele, né? E ele diz que ela começou a ditar conselhos salutares por intermédio da esposa do amigo, ou seja, da Dona Carmen, né? Entrando em pormenores familiares, que era só de conhecimento quem tinha aquela vida íntima com eles, né? E que ela desconhecia. E ele diz que até a caligrafia da Dona Carmen, as psicografias da mãe nesse período, era igual a que ela usava quando encarnada na Terra. Então, ali, Chico, ele também tem o testemunho da mediunidade, ele é um jovem, né? Contando com seus 17 anos. Essa senhora também era uma missionária, esse casal, Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio, junto a Chico, para ajudá-lo, auxiliá-lo no início do mandato mediúnico que ele assumiu na Terra.
Então, o que Chico diz? Que sobre esses fatos, ou seja, o que ele presenciou nesses trabalhos espirituais, no esclarecimento doutrinário que ele teve, né? Ele teve provas que ele chama de irrefutáveis, onde solidificou a fé, que se tornou inabalável. Então, quer dizer, que com 21 anos de idade, Chico já tinha solidificado essa fé inabalável que Kardec nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em breve, a irmã volta, né, aurida de saúde e feliz, integrada já ao conhecimento espiritual, que deveriam nortear os passos dele a partir dali. Foi o que aconteceu. Então, ali o Chico, ele, nesse fato, solidificou a fé dele, a comprovação da mediunidade e também a orientação da mãe, e a partir daí que o Chico reúne um grupo de pessoas para estudo e difusão doutrinária aqui em Leopoldo. E nós entendemos que foi a fundação do Luiz Gonzaga, num ambiente familiar, depois transferido para a casa de José Xavier, e em 1950 foi inaugurada a sede definitiva no terreno onde teria sido a casa onde Chico nasceu, né? E ali ele fala que desenvolveu como médium escrevente e semimecânico. Então, foi através disso que as psicografias do Chico começam a surgir, como ele mesmo diz, nem ele mesmo interessou guardá-las. Então, nós não temos notícias dessas psicografias, desse início da tarefa mediúnica do Chico, lá no Luiz Gonzaga. Hoje nós temos o primeiro livro, foram escritos do Chico naquela época, né? O primeiro livro foi publicado pela Vinha de Luz, em homenagem a Chico, em 1910. Os escritos de Chico, que ele tinha doado ao sobrinho Sérgio Luiz, que foi publicado em homenagem ao seu centenário, que é uma belíssima obra que tem os primeiros escritos, né, os manuscritos de Chico Xavier. E o que ele fala? Em 1931, é que desenvolveram a mediunidade de maneira mais clara para o Chico, né? A vidência, a audição e as outras faculdades mediúnicas que Chico, né, foi portador ou que possuía para o auxílio ao trabalho que ele desenvolveu junto à humanidade. E aí, a partir desse entendimento, desenvolvimento mediúnico dele na psicografia, Dona Carmen Perácio, ela é a primeira a vislumbrar o benfeitor Hermânio, e quando ela vê uma chuva de livros caindo, né, sobre a cabeça do Chico. Aí ela que teve esse entendimento que Chico seria esse médico psicólogo para os livros que nós temos conhecimento hoje, que já chegam em mais de um número de 500 obras. E aí ele fala da alegria que ele teve desse casal sair lá da Gruta de Maquiné, que é uma cidade próxima aqui, um local próximo a Pedro Leopoldo, e vir residir ao lado da residência do Chico para que pudesse acompanhar esse início da tarefa mediúnica do Chico. Ninguém fica sozinho, né? Esse casal trouxe essa alegria a Chico durante alguns anos para que ele iniciasse o trabalho que nós já sabemos como se desenrola, né, através da sua obra mediúnica. Então, o Chico, nesse início, ele teve até chegar a esse momento, né, que nós narramos aqui em minhas palavras, foi que ele passou aquelas dificuldades todas, né? Estudou, depois de mais velho, no Grupo São José Sol Primário, trabalhou na fábrica de tecido, onde aquela alergia o possibilitou de continuar, ainda jovem criança foi trabalhar com o padrinho, e aí que foi o desenvolvimento do Chico, através de muitas incompreensões, até que ele se ajusta, né, nesse entendimento e vai conversar com o pároco, que o libera para que ele seguisse as suas reuniões e estavam fazendo bem a ele, né, pela confiança que ele detinha daquela comunidade católica, então, da época, pelo menos pelo pároco. E Chico, então, a partir daí, desenvolve toda a sua tarefa mediúnica, né, através dessas reuniões estabelecidas no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E nós vamos ver que é nesse momento, né, já com o Parnaso organizado, que Emmanuel se apresenta para ele nas margens do açude,
né, na área da fábrica de tecidos, que é o local em que Chico caminhava para a sua meditação, para a sua oração. E aí que Emmanuel se apresenta a ele como esse instrutor, esse benfeitor, esse mentor, né, que acompanhou Chico em toda a sua trajetória na tarefa mediúnica, estando sempre presente para que pudesse ocorrer tudo de maneira favorável pelo plano espiritual, sabendo da receptividade, da disciplina, do compromisso e do amor que Chico dedicava aqui na Terra. E em 1935 que Chico vai trabalhar na Fazenda Modelo, né, como escriturário, aos 25 anos de idade. E esse ano de 1935 também é um registro muito interessante. Depois da repercussão do Parnaso lançado no início de 32, né, o Chico passou, a sua obra, né, passou a despertar muita curiosidade pela autenticidade que era revelada, inclusive pela Academia Brasileira de Letras, na pessoa de Humberto de Campos, então ainda encarnado, e o jornal Globo manda notáveis reportagens com Chico Xavier, um repórter Clementino de Alencar, onde Chico é destaque no Globo, né, durante uns 3 meses, no estudo, no acompanhamento das atividades mediúnicas de Chico, que é outra obra que eu sempre recomendo, que deve ser lida. Mas o Chico falando dele mesmo é que está nos interessando agora, né? Então, o Chico fala da mediunidade dele. São pontos que eu retirei de algumas mensagens que o Chico, ou de algumas conversas que ele teve com Clementino. Ele fala o seguinte: quando grafo as mensagens nas sessões, eu só faço e mecanicamente. Um torpor pesado, prolongado, me invade. Então, aquelas reuniões públicas que ele fazia, psicografia, receituário, ele fala desse torpor pesado e prolongado que invadia ele, e a partir dali que ele psicografava. Às vezes, se torna auditivo. Houve, então, poesias e preleções inteiras, como se estivesse fora de si, mas sem perder inteiramente a consciência de si mesmo. Então, psicografava também pela mediunidade auditiva. E o Clementino de Alencar apresenta uma poesia de um sacerdote, e Chico fala com ele um outro tipo de mediunidade. Enquanto ele escrevia, via a imagem do sacerdote. E Chico fala para Clementino o seguinte: quando ele grafou essa poesia, parecia-lhe ver as imagens na sequência em que se apresentavam ela nos versos. O sacerdote no templo, depois abandonando-o e, por fim, despindo a batina definitivamente. Olha que mediunidade, né? Enquanto ele escrevia o que o sacerdote transmitia para ele, ele via a ação desse espírito se transformando na espiritualidade, abandonando, né, aquele fanatismo religioso para começar novas atividades. E o torpor é assim profundo, mas com auxílio do silêncio. Um chamado brusco, por exemplo, me perturba, me sobressalta, causa-me até mal físico. Tem alguns casos do Chico, na venda, que ele entrava nesse transe mediúnico, quando não tinha cliente. Aí alguém chegava no balcão e estava nesse transe. É nesse caso que ele relata, que chamavam ele, pedindo lá 1 quilo de tocinho, e ele estava no plano espiritual, levava aquele choque no retorno, né? De tão afrouxado deveriam estar os seus laços perispiríticos, e tão penetrado que Chico se encontrava no plano espiritual. E uma coisa interessante que a gente vai ver Chico até no final do seu trabalho mediúnico, ele falando da música. Olha o que ele diz da música para ele. A música me produz uma excitação muito especial que pode me levar ao transe, mas também, mais comumente, uma espécie de sonho consciente. Unicamente minhas sensações são curiosas. Às vezes parece que se estivesse no meu próprio lado. Vou pôr a mão na minha cabeça, tocar meu corpo na minha própria carne. Então, Chico, ele psicografava muito com música, porque o transe dele ainda era mais profundo. Ele se via fora do corpo, podendo até tocá-lo.
A gente vê nos dois Pinga-Fogos, eles pedindo a psicografia, então põe aquela música para mim. Através do programa, a gente viu esse pedido dele e sabemos que ele utilizava, né, de música o tempo todo. Eu mesmo tive a felicidade de enviar para ele fitas, cassetes, para que pudesse escutar pedido da irmã dele, com algumas seleções de música. Então, o Chico tinha essas particularidades na mediunidade. E ele disse o seguinte: nessa circunstância, ele se manifesta ao médium. Esse é o Clementino explicando, de uma tal maneira que se pode ter a impressão de estar falando com o vivo. Unicamente o médium poderá fechar o mais possível os ouvidos e continuará a ouvir o que comunica o espírito. Então, ele fala que ele observava Chico, e Chico explicava para ele, que conversavam, o vivo é que é encarnado, porque todos somos vivos, né? Mas a palavra era de um leigo. Então, quer dizer, o Chico conversava com os espíritos, em momentos, como se estivesse conversando como encarnado, como a gente sabe várias histórias que se contam, né, desses episódios com o Chico. Isso aqui só para a gente entender, né, a própria visão do Chico sobre o seu trabalho mediúnico naquela época. E nesse livro também, muita gente fala, porque o Chico não estudou, parece que o fenômeno do Chico psicografar, o que psicografou, foi porque não estudou e teve a capacidade de. A gente esquece que ele é um missionário, é um espírito que já veio preparado. Tanto é que ele recorda da vinda dele na sua visita reencarnatória, a primeira vez em Pedro Leopoldo. Isso não é para qualquer espírito. E, quer dizer, a questão acadêmica da Terra, para ele, eu acredito que seria um pouco aquém da capacidade dele. Ele tinha que aprender a ler e escrever, com toda certeza, como toda criança, né? E foi o que ele fez. Mas o Chico também não parou de estudar. Hoje nós falamos muito em autodidata, né? O Chico, ele narra também que ele tinha muita tendência para as letras, mas não tinha condição nem compreensão da família e do pai para que ele pudesse estudar, né? Ele tinha que trabalhar, mas tem um depoimento de um médico bem conhecido aqui em Pedro Leopoldo, o doutor Cristiano Ottoni, inclusive nome de rua aqui em Pedro Leopoldo. Esse médico eu tive a felicidade de conhecer também, foi amigo do meu pai, e esse médico fala para esse repórter em 35 que ele teve a oportunidade na escola São José fazer o exame de Chico, o exame de prova, as provas, né? Então, o que ele narra de Chico? Então, ele fala que as possibilidades intelectuais de Chico, ele afirma ser grandes, a inteligência é muito lúcida, superior à normal, excelente memória, grande poder de assimilação de espírito. Isso é um professor falando, um médico, que passou os testes do grupo escolar para ele, as provas, né? Que ele tinha o quê? Possibilidades intelectuais muito grandes, a inteligência lúcida, excelente memória e poder de assimilação. Né? Os recursos que ele usou o tempo todo na sua tarefa mediúnica e na sua vida, né? E só a instrução acadêmica ficou aquém das possibilidades dele. Né? Quer dizer, se ele fosse dedicar a isso, ele ia muito mais além na questão acadêmica, não foi além da Academia Brasileira de Letras. Né? Uma pessoa conseguiu escrever mais de 500 livros. Né? Então, a gente vê o potencial. Tanto é que Chico, nesse notáveis reportagem, esse médico entrega para Clementino de Alencar aquela famosa mensagem em inglês que Emmanuel psicografa, em inglês de trás para frente, né? Que para ler tinha que colocar no espelho. E também o Chico psicografou em braille, em 1937, né? A mensagem de Dona Ingrácia Ferreira, a Dona Gília Pego de Amorim, a avó para a neta, que foi a que implantou o sistema braille aqui no Brasil. Ela desencarnou e nessa mensagem ela pede à neta para continuar o trabalho dela, em 1937, né? Essa mensagem está publicada no Reformador, do referido ano. E Chico psicografa tudo em braille, é muito interessante, e faz o alfabeto embaixo, traduzindo aquelas letras desenhadas em braille para a leitura. Muito interessante esse trabalho do Chico. Então, a gente vê a potência mediúnica do Chico, sem falar nas materializações, enfim, de todo o trabalho que desenvolveu. Então, quer dizer, Chico, nessa época, estava em grande produção, inclusive,
já produzindo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem o caso, né, do Humberto de Campos. Ele despertou tanta comoção, digamos assim, tanta curiosidade, né, que a família entendeu que aquelas obras de tanto sucesso poderiam reverter em forma financeira. E como a gente sabe o desfecho, a partir daí Chico cria uma jurisprudência de todo médium ser dono da sua obra, faz o que quiser. Isso até é mais um benefício que ele trouxe para todos nós médios da atualidade, né? Bom, então, nesses cenários, o Chico, né, pulamos para 44, década de 50, inaugurando a sede do Luiz Gonzaga. Ele já, então, portanto, com 23 anos de trabalho mediúnico, né, ininterruptos, incansáveis, com muito amor, muito atendimento, atendendo segundas e sextas no Luiz Gonzaga, às quartas-feiras trabalhando no culto da Fazenda Modelo, que hoje a gente sabe as obras que adveio dali, fazendo as psicografias desses vários livros, né? E também com a popularidade já alcançada, ou seja, todos já tinham descoberto Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo. E o Chico, na década de 50, foi um trabalho que ele fez dedicado à desobsessão. Então, o Chico, os holofotes, digamos, voltados para ele, não o atrapalhou de reunir familiares e amigos, poucos, para um trabalho, como ele mesmo narra, né, de problemas difíceis, atendendo a ordens expressas dos benfeitores espirituais para o socorro às perturbações mentais, a casos difíceis que se apresentavam no Luiz Gonzaga, dos processos de perturbação mental de alguns médiuns e de algumas pessoas, né, que alguns vieram a ser trabalhadores do MEI-MEI, aqueles que receberam esse benefício, como a Coca Dália, a Laurinha e outros mais. E o Chico foi, então, em 1952, o grupo MEI-MEI, dedicado exclusivamente ao trabalho de desobsessão, onde Chico trabalhava incansavelmente, recebendo os sofredores para o esclarecimento, para o socorro, para o acolhimento. Então, a gente vê a seriedade do trabalho de Chico, a sua humildade, porque ali foi um trabalho mais íntimo que Chico realizou. Inclusive, ele passou a ser um pouco mais conhecido devido à nossa divulgação atual, a partir de 2010, com o centenário do Chico, né, que a casa ficou mais conhecida porque ali passaram só pessoas íntimas do Chico para esse atendimento. E foi fundado com amigos, inclusive o Arnaldo Rocha, o esposo de MEI-MEI, né, depois de 6 anos ininterruptos trabalhando com o Chico no Luiz Gonzaga, foi o dirigente inicial dessa reunião, passando por Chiquinho Carvalho, Major, até que chega a todos nós que ali estamos trabalhando nos dias de hoje. E o MEI-MEI, ele teve as reuniões de materializações, teve atendimentos exclusivos aos sábados para aqueles médios em formação, para auxílio ao desenvolvimento mediúnico. Por quê? Falando na década de 50, os médios não eram levados para centro, eram levados para o hospício, né? Então, ali o Chico foi, acredito, o primeiro trabalho aqui em Pedro Leopoldo, e de grande assistência espiritual. Tanto é que essas reuniões são consideradas memoráveis, que eram de amigos que se dedicavam a essa tarefa de socorro, tão necessária nos dias atuais. E o Chico e o Arnaldo, conversando com o Pastorino, narraram que os instrutores espirituais enviavam muitas mensagens ao final da reunião para a instrução daquele grupo iniciante. Tanto é que Arnaldo, ele pede a Emmanuel uma seleção de instruções sobre o processo obsessivo para que pudesse compreender melhor o trabalho. E o que Emmanuel manda? Vou enviar um emissário que vai cuidar dessa tarefa com vocês. E manda o Dias da Cruz, que trabalha em 7 lições valorosas, que foi até objeto de estudo nosso, está no nosso canal no YouTube,
sobre o médico Dias da Cruz, sobre a orientação de Dias da Cruz, para que pudéssemos entender mais esse mal que, às vezes, avassala muitas famílias, muitos espíritos, né, em provação aqui na Terra. E esse trabalho da desobsessão continuou, e o Chico e o Arnaldo, conversando com o Pastorino, ele doou o famoso gravador, né? Que aí essas instruções passaram a ser gravadas, revisadas por Emmanuel, e foi publicado em 1955 o primeiro livro, Instruções Psicofônicas, em seguida, Vozes do Grande Além. E 60 anos depois, nós publicamos os Registros Imortais, que já é conhecido de todos vocês, né? Em 2013, que foram mensagens que estavam guardadas, eu não posso dizer perdidas, porque são mensagens muito atuais para o movimento espírita, religioso, e também sobre a questão da transição. Nós temos muitas mensagens voltadas para esse trabalho. E foi a oportunidade de a gente fazer uma pesquisa também do funcionamento do Meimei. Então, dali, né, saíram essas obras e mais uma outra, que é o DVD exclusivo de 7 horas de gravação do Chico mediunizado psicofonicamente no grupo Meimei. Lá o Chico não trabalhou em psicografia, só em psicofonia, né? E também a trajetória desse trabalho do Chico, né, deixou aí o legado para todos nós, e não podemos esquecer que André Luiz, no livro Dos Domínios da Mediunidade, em 1955, portanto, mesmo ano de lançamento de Instruções Psicofônicas, é o André Luiz observando uma reunião mediúnica. E essa reunião mediúnica, depois, né, esclarecido para todos nós, foi no grupo Meimei, naquela época que André Luiz estava ligado diretamente a Chico para o trabalho de instrução. Então, esse é o legado que nós temos lá do Centro Espírita Meimei hoje, e do grupo Meimei. E acho essa oportunidade de falar de reunião mediúnica, de reunião de obsessão, que eu acho que tem feito muito falta nesse período que nós vivemos. Muitos acreditam que não precisam mais desse trabalho. E quem lê esses livros que eu citei aqui sobre o atendimento, através das reuniões de obsessão, pode entender o que o espírito espera num trabalho como esse. Ou então o benefício que se dá a um espírito, evidentemente, um espírito na erraticidade, nesse momento do atendimento que ele tem momentaneamente, como se estivesse encarnado, né, nas vibrações necessárias para que possa ter o despertamento e o encaminhamento da espiritualidade a esses espíritos. Então, é um trabalho magnífico, tanto é que o Chico dedica um trabalho intenso, né, até a sua partida para Uberaba. Desse ano é revelado bastante coisas nessa área da desobsessão. Inclusive, nós estamos para, em breve, também trazer um áudio novo que nós recebemos, uma mensagem inédita falando desse trabalho mediúnico, que posteriormente a gente vai estar falando sobre ele. Bom, aí o Chico continua seu trabalho incansável, né? As obras vão surgindo, aquele número de 100 que era um compromisso foi extinto o número, vai ser enquanto você puder, né? E Chico continua o trabalho incansável até a sua transferência para Uberaba. Como ele fala, né? Pedro Leopoldo é minha mãe, Uberaba é minha tia, que adotou, mas uma tia muito querida. E lá também a sua tarefa vai também acessando a novos caminhos, né? Chegando a horizontes maiores e multiplicando, como sempre, né? Dando sempre frutos. Então, foi em 1959. Outro fato interessante desse trabalho do Chico foi em 1971, o Pinga Fogo, que trouxe uma visão da doutrina espírita, né, com grande sabedoria das falas de Chico, assistido pelo seu mentor Emmanuel, o benfeitor, e foi um marco do jornalismo brasileiro, não eleito pelos espíritos, mas pelo jornalismo, né? Foi o programa de maior audiência de todos os tempos da televisão, em proporção ao número de TVs que tinha na época. E os assuntos tratados por Chico há 50 anos atrás já, né?
Meu Deus do céu. Há 50 anos atrás, são temas atuais discutidos até hoje, muitos a ciência foi comprovando ao longo da trajetória, do próprio estudo, como nas obras de André Luiz, né? Nós fizemos um estudo sobre Chico Xavier e a ciência, que é interessante, como que coisas que estavam ali, né, hoje são estudadas por um ângulo científico, com grandes descobertas, né? Mas talvez estava ali, a gente não conseguia entender, porque a gente é o homem do mundo, né? Acompanhamos tudo junto com a ciência. Mas a gente vê a grandeza, e esse trabalho do Pinga Fogo, ele rendeu pesquisas intensas sobre a questão da doutrina espírita no Brasil, né? E uma pesquisadora da USP coloca o quê? Que, a partir desse programa, o Chico entra na ética do brasileiro. Ou seja, tanto é que ele chega a ser eleito o maior brasileiro de todos os tempos, né? Porque todos ali conheceram a doutrina e conheceram Chico Xavier. Bom, e Chico Xavier por Chico Xavier também. Vamos lá, mais um detalhe. Fazendo uma pesquisa, o Tarsis de Barros, lá de Uberaba, quando o Chico fez os 50 anos de mediunidade, houve também muitos trabalhos em torno de entrevistas, né, de programas, de mensagens em toda a mediunidade do Chico nos seus 50 anos de mediunidade, em 1977. Então, esse radialista, ele é concedida a ele uma entrevista nesse programa comemorativo da Rádio de Uberaba, a Rádio Sete Colinas, né? E a pergunta do jornalista, do Tarsis, é a seguinte: Chico Xavier, quem é você? Lembrei do nosso querido comediante deputado, né? Quem é você? Né? Ele pergunta para Chico: quem é você? E Chico, na sua sabedoria e sua humildade, né? Ele viu que a pergunta, você é uma pessoa fora do nosso normal. Você está quem? Então, o Chico, primeiro, ele dá uma estranheza na pergunta, justamente para quebrar esse clima, né? Ele fala, essa pergunta eu acho um tanto estranho, porque eu sou um cidadão como qualquer outro, pertenço ao gênero humano, e não me consta que seja de praxe que essa pergunta, ou aquela pessoa, deve explicar quem venha a ser, desde que esteja circulando, qual me acontece num relacionamento comum. Olha a sabedoria, a humildade, a simplicidade, né, do Chico, e educação, né? Eu não sou ET, não, eu sou comum, sou um cidadão comum, que transito entre todo mundo nos meus relacionamentos normais, e ninguém fica perguntando para o outro quem é você. Por que veio perguntar para mim, né? Então, ele tem mais, completando a resposta, ele, na sua educação, diz o seguinte: mas, satisfazendo a sua curiosidade simpática, devo esclarecer ao prezado amigo que sou uma pessoa como tantas, com muitos erros na vida e alguns poucos acertos, sempre alimentando o sincero desejo de cumprir as minhas obrigações. Aí ele já aprofunda na resposta, né? O sincero desejo de cumprir minhas obrigações. A questão que a dedicação do Chico, quem dera se a gente pudesse, né, ter essa firmeza na resposta. Então, aqui ele deixa o primeiro ensinamento para a gente, né? Como ele conquistou todo esse trabalho, o sincero desejo de cumprir as suas obrigações. Devo esclarecer a você que não tenho privilégios de viver o tempo ao meu dispor, de vez que, como acontece a qualquer pessoa que preza compromissos, o relógio tem muita importância na minha vida. Quer dizer, muitas vezes acho que o Chico Xavier tinha os privilégios. Não, ele viveu como homem do seu tempo, só que aproveitou bem esse tempo, né? O relógio era muito importante para saldar todos os compromissos. Por isso tem hora que a gente admira o tanto que Chico conseguiu fazer. A questão da disciplina lá do Emmanuel, né? Tenho conflitos naturais inerentes às pessoas, conflitos esses que eu procuro serenar, tanto quanto possível, com apoio da religião,
pois não creio que possamos vencer as nossas tendências inferiores ou animalizantes sem fé em Deus. Olha a fé do Chico, né? É outra mensagem que ele dá para a gente, né? Sobre a questão da necessidade de fé em Deus, fé em Jesus, como ele sempre viveu, né? Na fé inabalável, que fala lá aos 21 anos. Aos 70 ele está falando a mesma coisa. E aí ele deixa todo esse legado para a gente, né? Eu falo sempre que Chico, para mim, tem duas obras: a obra psicográfica dele, né, os livros, e a obra humana, de seu exemplo, né, que se confunde, e a obra dele também adquiriu esse valor devido à conduta dele, não só perante a nós encarnados, mas também aos espíritos superiores, né, que utilizaram da sua mediunidade, da sua bondade, da sua elevação, para trazer esses avisos do alto a nosso favor, né, através da mediunidade, como sempre, Deus, Jesus, nos explicou, né? No princípio eram os patriarcas, vieram os profetas, e hoje os médiuns, né? E Chico é o médium, né? Que realmente trouxe do alto para nós ensinamentos, né, universais. Infelizmente, não somos todos nós na mediunidade que conseguimos isso. Nós fazemos o trabalho da terra, né? Chico trouxe de outras paragens, para a gente progredir, trazer a senha do progresso espiritual para nós, né? E o Chico, a obra do Chico, parece que não termina. Vai fazer 20 anos que o Chico desencarnou. Ele está mais evidente agora do que quando encarnado, digamos assim, um pelo desenvolvimento da mídia, e outro porque ele não está aqui. Então a gente pode falar dele à vontade, que ele não vai falar, oh, quem sou eu? Não vou fazer isso, não. Por quê? O John, nosso amigo, sempre fala que Chico tentou se esconder, mas foi impossível. É lógico, está lá no Evangelho. Não se põe a luz debaixo do alqueire, né? Ela foi no candelabro para iluminar. Então, foi o que aconteceu com o Chico. Ele tentou esconder, mas a luz era intensa. E ela precisava irradiar. E continua, né? Multiplicando através do cinema, como nós vimos aí a partir de 2010, né? Os filmes Espírito Estreia aí, O Nosso Lar, o próprio Chico Xavier, As Mães de Chico. E já temos anteriormente, lá na década de 70, o Edifício Joelma, que foi psicografia do Chico. Já eram os primeiros ensaios para essa obra cinematográfica que tende a crescer cada vez mais. Nós temos aí o teatro, né? Nós começamos com Além da Vida na década de 80 e estamos vendo peças e mais peças sendo apresentadas no mundo inteiro, inclusive há 2000 anos que foi apresentado em Roma, né? Então, é bem interessante a gente ver a obra se desdobrando para outras paradas da arte literária, né? Na televisão, nós vemos a participação do Chico na Viagem, que foi diretamente, nós temos até um documento, uma carta escrita por ele, ao Hernani Guimarães, e falando junto a Ivani Ribeiro, sobre esse envolvimento que foi baseada no Nosso Lar, né? E orientada. E tivemos várias outras novelas, como Além do Tempo, que termina com Chico Xavier, Casos Verdades, seriados, cartas, né, consoladoras, tudo sendo apresentado de forma televisiva. E também o rádio é um invento que não sai da moda, né, gente? Todo carro tem seu radinho, toda casa tem o seu rádio. A televisão hoje já funciona como rádio também. Então, é um veículo de comunicação, né, que está sempre perto da gente. Então, nós temos as rádios novelas, né? Quase todos os romances de Emmanuel, de André Luiz, estão todos aí em rádio novela que a gente escuta da maneira que quiser. E atinge também aqueles que têm a dificuldade visual, né? É muito interessante. Então, tem desdobrado. A questão jurídica, a gente hoje pesquisa que vários casos, né? O mais notado é o do Lealdade, do Maurício Garcia Marques, a psicografia de Chico, ajuda na libertação, no veredito de inocente de alguns réus, né? É muito interessante esse trabalho também. Na música, a gente vê a inspiração na obra de Chico, de vários
companheiros, inclusive aqui de Belo Horizonte, né? Nós temos uma safra muito boa de música espírita em cima do Evangelho, da obra do Chico, que tem divulgado, e muitas músicas também em homenagem ao Chico, né? E que, junto ao que se fala dele, se traz o exemplo dele, que é a outra obra dele, né? Não podemos esquecer. Na pintura mediúnica, nós vemos muita coisa que o Chico acompanhou, como o desenho de Nosso Lar, o rosto de Maria, a questão do... vários quadros, né? Não cabe dizer todos aqui. Isso tudo foi muito importante na vida de Chico. Aí depois você vê tanta coisa, você fala, meu Deus, é muito trabalho, ele fala, mas tudo valeu a pena por causa da caridade. Olha só que bacana, né? Tudo valeu a pena por causa da caridade. E era o que ele mais gostava, né? A promoção social, onde toda a obra dele reverteu em bem para a humanidade. É o mais bonito da obra do Chico, né? Então, a gente deve muito ao Chico por todo o trabalho que ele fez, por todo o exemplo e ensinamento que ele nos deixa, né? Nos entrega, não nos deixa, ele nos entregou, né? Deixa quando a gente larga para lá, como ele mesmo dizia, né? As pessoas não doam nada, quando desencarnam deixam, porque não pode levar, né? Ele foi doação, é muito diferente, doou um legado muito grande para todos nós, né? E passou a ter os seus reconhecimentos públicos em 1967, foi aqui em Leopoldo, como cidadão benemérito. Em 68 já foi morador mais ilustre de Uberaba. Em 1980, a maior homenagem aqui de Pedro Leopoldo, que foi a Praça Chico Xavier, que foi restaurada e inaugurada mais uma estátua em 2014, né? Temos aí o Chico, em 81, indicado para o Prêmio Nobel da Paz, já é um reconhecimento mundial, como diz o Chico. Mas, Chico, você não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Pô, mas fiquei com a paz do prêmio, né? Olha a sabedoria, né? Em 95, é instituída a Câmara, pela Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, a Comenda Chico Xavier. Em 99, a Comenda da Paz pelo Governo Estadual de Minas. Em 2000, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Né? Eleito mineiro do século, por voto popular, né? Uma campanha do TV Minas. E em 2002, o Chico desencarna, né? E como ele deixa escrito lá no túmulo dele, né? A minha vida eu dediquei à minha mediunidade, à minha família, aos meus amigos e ao povo. Então, foi uma vida de dedicação em que deixa isso escrito e, de alguma forma, é colocado ali no seu túmulo lá na cidade de Uberaba, em 2002, né? E eu vi um texto de Hernani Guimarães, de 77, nos 50 anos de mediunidade do Chico, que ele fala o seguinte, ele escreve um texto, né, mas sem querer elogiar o Chico, mas pontuando o que o Chico fez, que ele falou que elogios ficariam muito, muito pequenos diante da obra do Chico. E ele termina falando, né, que ele cumpriu aquela passagem de Timóteo 2,15, da carta de Paulo, quando ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu achei isso bem fantástico, né? O Chico, ele se apresentou como não tendo nada do que se envergonhar, né? E continua. 2002, né, ele desencarna, mas em 2006 já é eleito o maior brasileiro da história, pela revista Época, né? Em 2010, que foi a explosão de homenagem ao Chico, né? Foi selo, foi moeda, foi medalha, foi muita coisa, foi um movimento intenso no Brasil e no mundo sobre a comemoração do seu centenário. Acho que a partir daí que Chico voltou para a mídia, como diz, né? Aí todo mundo passou a interessar-se muito pela vida e obra do Chico, e isso foi muito bom, porque aguça a memória de todos nós. E em 3 de outubro de 2012, dia do aniversário do senhor Allan Kardec,
ele é eleito o maior brasileiro de todos os tempos, né? Concorrendo com todas as personalidades do Brasil, atuais e do passado, né? E ele, por voto popular, ele recebe esse título, que é um título muito importante. Parece que é um programa simples de uma televisão, não, mas esteve no mundo inteiro. Então, cada país elegeu sua personalidade. Chico está lá, entre políticos, escritores, pintores, artistas, reis e tudo, né? E o Chico está lá. Então, acho que é também uma maneira de despertar todo mundo para a obra do Chico, né? Sobre o estudo do que Chico nos deixa. E quando a gente acha que terminou, em 2019, o projeto, né, para inscrevê-lo no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, lá no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília. Isso foi, né, outorgado, solicitação do projeto em 2019, e em 2021 ele foi inscrito nesse livro de Heróis e Heroínas da Pátria, lá no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília. Bom, gente, acho que nós estamos indo para o final, né? Eu agradeço e gostaria de deixar uma outra mensagem. Quando ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, a gente fez uma plaquinha em homenagem aqui a Pedro Leopoldo, que consta essa passagem de Mateus, no capítulo 20, versículo 20 a 28, onde Mateus narra o seguinte, a palavra de Jesus: mas aquele que quiser ser o maior, este seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Chico Xavier fez essa recomendação também. E assim a gente despede, agradecendo a todos pela oportunidade, agradecendo a Chico por todo esse legado que ele nos outorgou. E estou aqui, né, muito feliz que eu estou na casa de Chico Xavier, né, falando de Chico Xavier. Acho que ele está aqui do meu lado, assim espero. Pretensão nossa, né? Mas ele que receba o que tiver, o nosso abraço, o nosso carinho. Que Jesus nos abençoe. Oi, Eugênio. Nós agradecemos. E eu, recordando aqui de algumas questões, e aí essa ainda você vai colocar para a gente, é notório que algumas pessoas foram consideradas amigos do Chico. Aquele evento, Os Amigos do Chico, foi um evento muito importante, em que a gente percebe ali uma tentativa de valorização da obra de Franciscano Xavier. Então, quando nós lembramos do Eugênio, lembramos do John, do Bacelli, e do Geraldo, vários companheiros que conviveram com Chico, e nós já tivemos a oportunidade de falar isso, e eu gostaria que você falasse para a gente o que é ser amigo do Chico. Porque uma vez eu perguntei o que representou ser amigo do Chico. E essa pergunta ela surgiu numa época, e eu vou citar um nome aqui, que provavelmente o Mário, que é lá do Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Belo Horizonte, que está aqui conosco, ele vai, muito carinhosamente, eu tenho certeza que ele lembra desse nome, que é Dr. Silvano. Em um dos aniversários da nossa casa, Dona Maria Helena pediu que fizéssemos a prece de encerramento desse aniversário. E já havia algum tempo que o doutor Silvano já havia desencarnado. Então, esse companheiro nosso já havia desencarnado há algum tempo, mas ele foi um grande amigo nosso. Amigo do Mário, amigo da minha mãe, amigo da Casa Espírita Bezerra de Menezes, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito emocionado, que na hora que eu fiz a prece, ele entrou, colocou as mãos no meu ombro, e nós fizemos a prece juntos. Eu senti que nós fizemos a prece juntos. Gente, mas isso foi uma emoção que eu lembro disso hoje. Eu confesso para vocês que eu fico muito emocionado.
E aí, a partir daí, nós começamos a pensar nesses grandes amigos nossos, esses companheiros que vêm nos dando aquele suporte nas nossas maiores dificuldades. E aí, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. O que representa? Porque você foi amigo do Chico. Porque a gente, amigo de conviver com, mesmo que seja pouco, né, Eugênio? Mas você esteve, a sua família tem um vínculo grande com o Chico, você participa de uma casa com vinculação. Uma vez nós fomos convidados para falar no Luiz Gonzaga, e confesso para você que na hora que nós começamos a falar, que nós sentimos as vibrações daquele momento, eu fiquei muito emocionado em relembrar a trajetória de Chico, relembrar Pedro Leopoldo, a importância de Pedro Leopoldo no nosso movimento espírita aqui da nossa região. Então eu queria que você fala rapidamente para a gente, sem tomar muito seu tempo, mas o que para você, quando se fala assim, amigo Chico Xavier, de alguém que conviveu com ele, porque John fala, ser amigo de Chico era muito difícil. John fala, Wagner, mas era muito difícil ser amigo do Chico. Eu queria saber uma posição sua, né? Que você conviveu. A questão da minha convivência, do meu contato com o Chico, foi mais de família do que voltado para a doutrina. Por quê? Eu era vizinho da irmã dele, a Cidália Xavier de Carvalho, a última irmã dele a desencarnar. Foi uma grande amiga, ela e o esposo dela, seu Chiquinho, de eu frequentar a casa e tudo mais. Mas na época que eu nasci, o Chico transferiu para Uberaba. Só que tem que o Chico tinha uma constância muito grande em Pedro Leopoldo. E ele, aqui em Pedro Leopoldo, até então, ele era uma pessoa muito, digamos, comum para os amigos dele. Porque os amigos dele não eram espíritos, nem sabiam da obra do Chico. Ele convivia com meu pai, tomando um cafezinho lá no restaurante dele, vindo bater papo, pai gosta muito de contar caso, aí o Chico está aí, vamos conversar. Então, para mim, na minha infância, eu encarava o Chico como um tio muito querido. Lógico, aquela bondade, aquele interesse por a gente, com aquela presença constante. Tanto é que Chico ele fez a festa das mães da rua onde eu nasci, primeiro do que oficializado o Dia das Mães. Ele já pensava, porque sempre teve uma ligação muito grande com a mãe. Então, eu vi o Chico como uma pessoa muito boa, era igual um tio, muito querido. Quando vinha, a gente fazia festa. Eu sabia que ia ser um dia muito alegre com o Chico. Então, minha infância com o Chico foi assim. Depois, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, obviamente a obra do Chico caiu na minha mão. Aí que eu fui e falei, meu Deus do céu, eu tive um contato com uma pessoa que eu não tinha dimensão que ele era. Até achava essas pessoas que ficavam muito em cima de Chico, eu achava meio inconveniente, para dizer a verdade. Quando ele vinha, a gente queria rir, brincar e tal. Aí, quando eu comecei a estudar a obra dele, tal, mas eu tinha os depoimentos, a vivência do Chico assim, nesse trânsito familiar, quando ele ia para a Cadidade, a gente ia lá e tal. Quando foi na década de 80, que eu fui para o Centro Espírita Meimei, o grupo Meimei, a pedido nosso para a irmã dele, ela não falou, eu não posso autorizar. Eu vou conversar com o Chico Major, que era o cunhado de Meimei, que dirigia a reunião, para ver se a gente poderia começar a fazer o trabalho lá de estudo, na cidade. Enfim, o Chico autorizou. E a partir daí que eu tive um contato diferente com o Chico algumas vezes. Aí eu já não enxergava ele como enxergava na infância. Era aquele respeito, o interesse de ouvir o que ele tinha a dizer. Eu não posso dizer que eu fui um grande amigo de Chico, mas eu convivi com ele e conheci, né? Tive um contato e aprendi algumas coisas com ele. Quando desencarnou o Major, nós fomos assumir mais diretamente as atividades do Meimei, e me manda um livro para mim, chamada Semente de Mostarda, que é a menor semente que existe, né? Olha, ele me deu um caminho a construir. Então, essas lembranças são muito boas, e dos casos, porque Chico era uma pessoa de muitos causos, de muito alegre. Ele, quando vinha para Pedro Leopoldo, ele queria saber do povo daqui de Pedro Leopoldo. Fulano, e Cicano, casou, separou, juntou. Ele gostava dessa vivência familiar. Então, eu tive um contato com o Chico em família. Inclusive, lá no Meimei, o nosso memorial é Chico em Família. Eu consegui um material de todo tipo. Então, para mim, essa amizade, igual o John fala, que teve mais doutrinária, mais a miúde, assim, não. Para mim, foi uma coisa bem mais natural
bem mais livre, bem mais alegre, bem sem compromisso, digamos assim, sabe? Mas depois, né, dessa época, em 1990, que ele me manda esse livro, aí o contato já foi mais sério. E a partir da década de 90, diminuiu as vendas aqui, né? Então, eu tinha o contato dele através da irmã, né? Que eu participava do culto do Evangelho lá na casa de Dália. Inclusive, hoje eu estou com mais de 50 cartas do Chico que narram muita coisa que eu vivi. Eu quero até depois organizar isso de uma maneira que eu consiga transmitir a todos. Mas meu contato com o Chico foi muito feliz, muito alegre. É isso aí. Então, essas impressões, elas são muito importantes para a consolidação. Então, quando a gente fala assim dos nossos amigos, eles realmente exerceram um papel muito importante. Eu me veio aqui à mente uma situação que ocorreu há alguns anos, Dona Maria Helena deve lembrar disso. Você lembra aqueles encontros que aconteciam no final do ano com o Chico lá no... Me parece que era um asilo. Sim, ela é o Lindolfo Ferreira, hoje é a nossa prece, né? Sim. Eu fui muito ali. Ali, né, uma vez nós fomos para Pedro Leopoldo para participar dessa atividade, né? Então foi eu, Dona Maria Helena e algumas pessoas. Nessa época eu era muito novo, era bem mais jovem. Mas algo marcou muito, porque naquela época as pessoas já estavam ao redor do Chico, conforme você colocou, né? Então eles já meio que blindavam o Chico. Sim. E como nós chegamos um pouco, eu não lembro se nós chegamos um pouco atrasado, então nós não conseguimos conversar com ele. Mas aí Dona Maria Helena falou assim, gente, mas eu queria só pelo menos cumprimentar o Chico. Ainda brincou assim, né? Eu queria só cumprimentar o Chico. Aí o pessoal, não, mas tá muito cheio e tal. Daí a pouco, no meio daquele cordão de pessoas, aparece uma mãozinha magrinha, né? Em direção à mamãe e pega nas mãos de Dona Maria Helena. E era o Chico. Então, ele percebeu essa necessidade, mamãe, de cumprimentar, e aquilo eu falei, meu Deus, olha a condição, né? Olha a percepção, o cuidado, o zelo que Chico teve nesse momento. Então, são relatos assim que nós... E eu já tinha, vamos dizer assim, uma oportunidade, eu não posso falar privilégio, mas uma oportunidade, que depois que eu saí do Brasil, tinha um café na casa de Luísa ou na casa de Dália. Eu tinha oportunidade de estar junto, porque eu já ia com a Dália. Então, eu aproveitei esses momentos de altos bate-papos, né? Com o Chico na madrugada, porque ele dormia muito pouco. Então, a gente presenciou, procurava escutar mais do que falar, sabe? Isso aí. Porque vinha muito aprendizado, mas muita alegria também, muita alegria, né? Com o Chico. Muito obrigado. Mar, tem alguma consideração? O senhor levantou o dedo aí? Não, Wagner, estou satisfeito. Tranquilo? Estou satisfeito, aprendi muito. Apenas repetir aquele recado do Emmanuel, né, que eu já falei muitas vezes, para todos nós, principalmente para o Eugênio. Aquele que mais ensina é o que mais aprende. Parabéns, continue. Com certeza. Obrigado. É isso aí. Então, vamos passar para a nossa prece final, agradecendo a Jesus. Muito obrigado, Eugênio, pela sua participação. Esperamos que breve, né, possamos estar juntos nessa empreitada. Deus quiser. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E nesses instantes, gostaríamos de pedir aos espíritos responsáveis pelos trabalhos dessa noite que possam nos envolver, nos fortalecer. Que essas vibrações de paz e de harmonia sejam levadas aos nossos lares, fortalecendo a cada um daqueles que lá se encontram. Que essas mesmas vibrações possam envolver os nossos companheiros, possam envolver a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios e nas vielas públicas. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalha. Enche os olhos de luz e as minhas mãos de trabalho.
Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Nas vibrações dessa prece, queríamos agradecer a participação de todos. Muita paz. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.